A meu ver, no meu entendimento, a atribuição de sala de aula não é para ser feita em início de ano letivo. Isso é uma prática recorrente aqui no nosso país, que a atribuição da sala seja feita na semana pedagógica. Às vezes faltam 3, 4 dias para o início do ano letivo e de repente alguém diz, você vai trabalhar com o segundo ano, você vai trabalhar com o primeiro, você vai trabalhar com a educação infantil. Ou seja, o tempo que o professor tem para fazer um planejamento anual, para poder pensar o público que ele vai atender, para poder dar conta de tudo que ele tem que planejar, é um tempo muito curto. Então, eu acho que, de início, as escolas pecam muito no momento da atribuição. Poxa, se você já tem uma pré-matrícula, por que você não faz a atribuição de sala no final do ano letivo? Eu mesmo já cheguei na escola aqui da minha filha pequena, que agora ela está no Fundamental 2. Quando ela estava no Fundamental 1, o ano retrasado, eu cheguei para a escola e pedi para a direção, por favor, vocês poderiam atribuir a sala de aula antes? Eu, como mãe, já quero que a atribuição seja feita antes, para eu saber qual é a professora que vai trabalhar com a minha filha, para eu ver qual é a postura dela, se ela é uma professora mais tradicionalista, se ela é uma professora mais construtivista, para saber a forma como eu vou poder, enquanto mãe, somar com essa professora. Enquanto mãe, como é que eu vou fazer para poder trabalhar junto com ela? Eu, enquanto mãe, sinto a necessidade de que a sala seja atribuída antes, para que eu fique sabendo, mesmo antes das férias. E muitos colegas aí caem de paraquedas na educação infantil, que eles não têm ainda experiência, caem de paraquedas no primeiro ano, do segundo ano. A colega colocou agora há pouco que parece que a atribuição de sala é feita de acordo com a afinidade do gestor, né? Muitas vezes aparentemente, o gestor gosta mais de professor A do que de professor B. E por gostar de determinado professor, ele atribui aquela sala para ele. Gente, os comentários de vocês não estão vindo. Então, os comentários de vocês não estão vindo, mas tudo bem, eu vou continuando aqui. Então, o que acontece? Às vezes, aparentemente, o gestor atribui a sala por afinidade. Gosto mais de professor A, procuro lá a salinha mais calminha, a salinha mais tranquila, e aí dou para esse professor. Procuro lá a sala que é mais climatizada, mais fresquinha, e aí atribuo a determinado professor. Como eu falei certa feita com um gestor que eu conheço bem e posso palpitar, dou palpite, eu falava o seguinte, olha, o que acontece no momento da atribuição de sala, em que você entrega uma sala de alfabetização, uma sala de primeiro ano, por exemplo, a um professor que não é alfabetizador, a um professor que não tem um currículo, vamos dizer assim, turbinado na área da questão de alfabetizar letrando. Por exemplo, você pega um professor que tem apenas pedagogia e coloca ele para alfabetizar. Não que ele não tenha que sair do curso de pedagogia tendo noções de alfabetização, sabendo muita coisa sobre alfabetização. Na verdade, as nossas formações não dão conta de nos jogar numa sala de aula sabendo alfabetizar uma criança. Você tem que ir buscando e fazendo cursos. Então, se você já tem um professor que alfabetiza, que já tem aí um currículo com diversos cursos, onde ele já estudou sobre todos os métodos possíveis, e um professor que já tem experiência em alfabetização, e você pega esse professor por ter menos tempo de casa e joga ele num terceiro ou num quarto ano, para você dar a sala de alfabetização, que é mais tranquila, mais sossegadinha, para um professor que tem mais tempo de casa e que está cansado, a meu ver, você está prejudicando, quando ele não tem condições de alfabetizar, ao meu ver, você está prejudicando a sua escola enquanto gestor como um todo. Porque você está colocando uma pessoa menos competente para fazer um trabalho de uma pessoa que é mais competente e que deveria estar com aquela sala. Não pela questão da sala ser mais calma, não pela questão dos alunos serem mais comportados, mas pela questão de que aquele docente é mais preparado para alfabetizar do que o outro docente. E a gente sabe realmente que há pessoas mais competentes no processo da alfabetização de uma criança, em realizar esse processo de alfabetização dessa criança. Há mais competentes e há menos competentes. Aí, geralmente, o gestor pega a turma mais calminha, que é a turma do primeiro ano, está vindo aí de uma educação infantil, entrega essa turma para um professor mais cansado e que não alfabetiza,
E, em contrapartida, quando chega ao final do ano, ele tem uma turma de primeiro ano que não foi alfabetizada devidamente, porque o professor não tinha competência para tal. Ou ele pega, e aí o que é que acontece? Essa turma de primeiro ano não foi alfabetizada, vai para o segundo ano sem alfabetizar. E aí a criança já perdeu. E aí quando chega no terceiro ano, é uma bola de neve, pessoal. Quando chega no terceiro, no quarto, no quinto ano, isso é uma bola de neve. Então o gestor que atribui sala por afinidade, porque gosta mais de professor A, porque gosta mais de professor B, a meu ver, não é um gestor igualmente competente, não é um gestor que pensa a sua escola. Tá certo que tem outros critérios para a questão da atribuição de sala. Há professores, por exemplo, que já têm mais tempo de casa e que escolhem a turma. Então, o gestor não pode nem fazer nada. Aquela pessoa que tem mais tempo de casa vai querer aquela turma. E aí ele vai bater o pé. E isso dá uma confusão no início do ano letivo, que quem não é da área da educação não tem noção do que acontece. É uma verdadeira briga. Há uma briga até em termos de comunidade. Outro dia, quando eu falo outro dia, parece que foi ontem, mas não. Alguns anos atrás, um grupo de mães queria determinada professora para ficar na alfabetização e não queria outra. Porque no entendimento delas, aquela professora não era boa o suficiente para alfabetizar os filhos delas. Tá? E aí o gestor fica nessa. A pessoa tem muito tempo de casa, eu entrego a turma para ela, ou eu vou conversar com essa pessoa para que ela pegue outra turma. Então, e também cabe ao professor perceber por que ele quer determinada sala de aula. Por que tem professor... Aqui no município já foi uma prática bem recorrente, não sei hoje, mas já foi uma prática bem recorrente. Por exemplo, o professor cansado. Está cansado, manda ele para a educação infantil. Educação infantil não é espaço para professor cansado. Eu não estou falando aqui de professor que tem tempo de serviço não, tá, gente? Porque tem professor aí com 20 anos de serviço, 25 anos de serviço, que dá baile em quem acabou de chegar, que dá baile em quem tem 5 anos de serviço, que não se diz cansado, que é apaixonado por educação infantil e que faz e acontece lá dentro daquele espaço. Mas a prática do município aqui era pegar o professor que já está cansado, o professor que não quer ir, que não quer se aposentar porque o salário dele vai ser diminuído. Se ele se aposentar, ele vai perder aí um pouco do seu dinheirinho, como dizer assim no popular. Então pega esse professor que não quer mais estar em sala de aula, que está extremamente cansado, que não tem mais afinidade com o espaço escolar, que já está aí às vezes com uma depressão, com alguma síndrome, e pega esse profissional e joga na educação infantil. Porque supostamente na educação infantil as crianças são mais calmas e mais fácil de controlar. Então assim, gira em torno, muitas vezes a atribuição gira em torno realmente da afinidade do professor, do diretor com o professor, ou gira em torno daquilo que o professor que tem muito tempo de casa quer. E aí, se você chegou aí na casa, é um professor alfabetizador, tem 5 anos de serviço, tem graduação e tem pós-graduação. Se você entra aí numa escola e você tem outro professor que tem 20 anos de sala de aula, tem graduação e tem pós-graduação, ele vai escolher a turma. E não importa se você é formado na área de alfabetização, não importa se você é mestre em alfabetização, ele vai querer a turma de alfabetização, né? E ele vai fazer de tudo para pegar a turma de alfabetização porque ele tem tempo de casa. E o gestor, apesar de se colocar muita culpa no gestor, o gestor vai ficar aí numa sinuca de bico. Fazer o quê? Não dá para agradar gregos e troianos, não dá para pegar uma sala calminha e dar ela para todos os professores. Então cabe que a gente aí observe, né? E tire as nossas próprias conclusões, ou a gente converse com o gestor, converse com a coordenação. Gente, os comentários de vocês não estão vindo, tá? Por conta deles não estarem vindo, aí por isso que eu não estou interagindo com vocês. Mas, assim, eu sei que é um assunto, porque quando tem 100 na live, 100, 95, 101, 103, 97, quando a live fica assim, que tem bastante gente, a gente sabe que é um assunto que deixa as pessoas muito nervosas, muito chateadas. Mas assim, eu sei que algumas escolas já têm esse costume
de atribuir a sala antes do final do ano letivo, que eu acho que é o correto a se fazer. Eu imagino que não, tem professores que não deveriam nem olhar a ficha de matrícula, porque quando eles olham a ficha de matrícula, eles sabem que aquele aluno não passou de ano, ele não quer trabalhar com aquele aluno. É triste de perceber que, por conta do rótulo, algumas pessoas evitam certa criança. E se o professor está evitando determinada criança, é até bom que ele não fique perto daquela criança, porque vai se saber o que é que vai acontecer nesse processo de ensino-aprendizagem quando o professor não tem afeto por aquele aluno. Mas também não dá para o gestor ficar observando, por exemplo, a questão de quem gosta de aluno A, quem gosta de aluno B, quem gosta de aluno C. Eu acredito que o gestor deveria observar também e conversar com a equipe a respeito de qual é a sua competência. Quando eu pedi certa feita para que um dos gestores, isso há uns 6 anos atrás, acredito, para que um dos gestores deixasse que a professora que foi da minha filha no primeiro ano continuasse sendo a professora da minha filha no segundo ano, eu não pedi no sentido de excluir as outras professoras, eu pedi no sentido de que a minha filha era pequena e que ela já vinha com a professora com essa postura, que era uma postura pós-construtivista, e aí, de repente, ela iria para uma sala de segundo ano com a professora com uma postura totalmente diferente da primeira. E isso, a meu ver, enquanto mãe, não era interessante para minha filha. Tá certo que ela tem que entrar em contato com todo tipo de professor, com muitas correntes pedagógicas, mas eu acreditava que para a aprendizagem da minha filha seria mais interessante que ela continuasse com a mesma professora. O gestor me disse que não poderia fazer isso por conta de que é bom que a criança tenha contato com muitos professores, com diferentes concepções. Eu compreendi a colocação dele, mas eu também coloquei para ele o seguinte: eu estudei, isso é uma fala de mãe, toda mãe vai dizer assim, no meu tempo, eu estudei com uma única professora do primeiro até o quarto ano, e não achei que isso foi ruim para mim, eu achei que isso foi positivo, até porque eu vou ter espaço, vou ter tempo, lá com 11, 12, 13 anos de idade, para ter um contato com professores de diversas correntes, com professores com pensamentos diferentes. Mas assim, os pais procuram a escola para poder pedir aos gestores que os filhos continuem com aquela professora. Por quê? Porque acreditam, porque confiam no trabalho daquela professora. E muitas vezes o gestor, dentro de uma escola democrática, não leva em consideração também essa fala dos pais. Então, todo mundo vai dar pitaco na atribuição. Todo mundo vai dar pitaco. Pai vai dar pitaco. E é bom que dê pitaco se todo mundo pudesse sentar, sabe? Ali no finalzinho do ano letivo, pais, professores, os gestores, os coordenadores, e falar sobre essa questão da atribuição de sala. Quem vai ficar com seu filho o ano que vem? Por que vai ficar com seu filho? Às vezes a criança saiu aí do primeiro ano e aí diz assim, eu queria que ele ficasse com o mesmo professor do primeiro ano. O gestor pode dizer para o pai o seguinte, olha, o professor do segundo ano está melhor preparado para atender esse segmento, para atender essa turma. E aí o pai não vai ficar alvoroçado porque o filho dele não está com determinada professora. Então, acredito que na questão da atribuição realmente, o que a gente deve levar em consideração é a competência profissional de cada um. A gente, como eu costumo falar, a gente não comporta no nosso ser todo o conhecimento do mundo. Então, muitas vezes, eu sou uma professora formada, tenho pedagogia, eu tenho pós-graduação, mas, de repente, eu não sou especializada em alfabetização. Ou, de repente, os conteúdos do quarto e do quinto ano, eu não domino como eu domino os conteúdos do segundo ano. E daí que tem algumas pessoas que também digam, mas professor deve pegar todas as salas, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, para não ficar engessado numa sala só. Pode ser que essa fala seja interessante para algumas pessoas? Tudo bem, mas eu acredito que se eu posso ser especializada em uma área, que seja artes, ou se eu posso ser especializada em uma turma, pelo menos em um ciclo, primeiro ao terceiro ano, ou quarto e quinto ano, eu acho muito mais interessante do que eu ficar todos os anos
Ao invés de adaptar o meu planejamento, a minha turma, ao invés de adaptar aquilo que eu já sei, aquilo que eu já estudei, eu ter que iniciar tudo de novo e estudar tudo novamente para uma nova turma. Então, até eu conseguir me adaptar, por exemplo, com a turma de 5º ano, quando eu estava na turma de 1º, vai levar um tempo. E nesse tempo, os alunos também vão perder. Então, há muitas coisas a se observar no momento de você atribuir uma sala para alguém, no momento de você dar uma sala para alguém. Isso gera uma confusão quando é feita no início do ano letivo, na semana pedagógica. Gera uma confusão sem tamanho na comunidade, inclusive quando a comunidade, por exemplo, aqui é uma comunidade pequena. Quando a comunidade não sabe o que é que vai acontecer. A comunidade diz, e aí, quem é que vai ficar com meu filho? Ah, a gente quer fulano, mas fulano não quer e ciclano não quer. E, de repente, a comunidade toda está empolvorosa por conta de uma atribuição de sala. E os colegas já estão iniciando o ano com rixas, com discussões desnecessárias, com certo ranço do gestor, achando que o gestor já está favorecendo A ou favorecendo B. Até quem imagine que fazendo um sorteio era melhor, né? Fazendo um sorteio era melhor. Mas, imagina aí, você se formou-se em pedagogia, um curso de 4 anos. Aí você supostamente está apto para ensinar, supostamente eu falo e falo sem medo, supostamente está apto para ensinar educação infantil e fundamental 1. Quando você chega no chão da escola, você compreende que não está apto. Aí você vai buscar uma pós-graduação. No momento que você busca uma pós-graduação, você vai buscar essa pós para atender a determinada área e para sanar certa deficiência sua. Se eu faço uma pós em educação infantil, por exemplo, é porque eu quero trabalhar com esse segmento. Mas aí eu faço uma pós em educação infantil e alguém me atribui uma sala de fundamental 1. Se eu faço, por exemplo, uma pós em alfabetização e letramento, se supõe que eu quero trabalhar alfabetizando. Então, eu estou aí pensando em trabalhar com a turma de 1º até o 3º ano. Mas aí me colocam no 5º ano. Compreende? A dificuldade quando o gestor não observa o currículo do professor, quando não observa a necessidade do professor, a afinidade que o professor tem com determinado segmento, e quando ele, de repente, na tentativa de favorecer alguns, ele acaba desfavorecendo o coletivo. Foi o que eu falei para o gestor certa feita. Você pega um professor despreparado e você coloca no 1º ano. O que é que vai acontecer no 2º e no 3º? Quando essas crianças chegarem lá, o professor do 2º ano vai ter que dar um jeito. E ele não vai conseguir com a maioria. Do 3º ano é a mesma coisa. E aí, quando chegar no 4º, no 5º ano, você vai enviar para o Fundamental 2 alunos que não sabem ler e escrever direito. Ou seja, uma decisão sua, impensada, ou sem levar em consideração o currículo, sem conversar com a sua equipe sobre esse currículo, acaba levando toda a escola a ter prejuízo, tá? Então, a atribuição de sala início de ano é isso aí. Tem gente fazendo vídeo para dar risada, porque se você for levar para o lado humorístico, realmente você ri do que acontece. Porque é uma treta. Meu Deus do céu. É uma treta que você fica imaginando. Meu Deus, o que é que vai acontecer? Eu sempre fui da opinião que quando me davam uma sala, que me atribuíam uma sala, como não era professora concursada, eu era professora contratada, quando me atribuíam uma sala, eu aceitava que me davam. Não tinha problema para mim. Uma certa feita eu peguei uma sala, seria uma sala de 2º ano. Aí a professora falou para mim, mulher, tem 3 lá que vão lhe deixar louca. Eles vão lhe matar. Ninguém quer por causa desses 3. E eu só dei risada e digo, vou fazer o quê? Né? Digo, não tem problema não. Tem problema não. A gente já entra com as pessoas dizendo assim, nossa, você tome cuidado com aquilo ali. E no fim, eu não precisei me armar. Acho que a gente não precisa se armar quando a gente imagina que a turma é ruim. Às vezes a turma que você pensa que é ruim é a melhor que você poderia ter. É uma turma que vai lhe desafiar. São alunos que não são apáticos, eles são mais agitados. Então, a impressão que o professor A tem não é a impressão que o professor B tem.
Eu, por exemplo, o aluno caladinho, o aluno quietinho, o aluno que só faz o que eu mando, eu fico meio assim, né? De que será que tá passando na cabeça dessa criança? Essa criança só obedece ordens. Essa criança não se rebela, essa criança, cadê a emoção dessa criança de me dizer que isso aqui eu não tô gostando, que isso aqui tá ruim? O conflito, ele é, sabe, desgastante. Ele é difícil, mas ele também leva a gente a refletir sobre a nossa prática. Se de repente a gente só tem aluno que aplaude aquilo que a gente faz, será que realmente o que eu estou fazendo é só digno de aplausos? Ou será que de repente eu tô sendo muito carrasca e eles estão com medo de verbalizar que não gostam disso ou que não gostam daquilo? Então, eu acredito que não existe a sala ruim, apesar de pegar uma sala com 30 alunos, né, gente? Eu tinha uma colega que todo ano pegava uma sala com 30, 32, porque o tempo de casa dela era pequeno. E ela é excelente alfabetizadora. Mas ela sempre era atribuída a ela o terceiro ano, que era aquela fase de transição. E ela já chegou a pegar 15 alunos, 14, 15 alunos que não sabiam fazer uma letra. Não reconheciam a letra do próprio nome no terceiro ano. E daí que ela teve que vir, como ela é uma professora alfabetizadora, fazendo todo o trabalho de alfabetização numa turma de terceiro ano. Quando ela poderia ter sido colocada na turma do primeiro ano e alfabetizar essas crianças no tempo devido. Apesar das pessoas acharem que o tempo devido é no terceiro ano. Eu acredito que uma criança que sai do primeiro ano, passa para o segundo, não sabe reconhecer as letras do nome, passa para o terceiro, não sabe reconhecer as letras do nome, não é um problema simplesmente de uma deficiência da criança, ou de uma dificuldade de aprendizagem da criança, ou não é uma questão do tempo da criança. É uma questão, muitas vezes, da incompetência profissional de determinada pessoa que foi colocada para atuar numa série de alfabetização para a qual ela não estava apta para trabalhar. Ninguém está dizendo que ela não estivesse apta para a educação infantil, que ela não estivesse apta para o quarto ano, para o quinto ano, mas em questões de educação de alfabetização, quando você entrega uma turma de 20 alunos com 15 sem saber reconhecer a letra do nome, os 15 alunos estão todos com dificuldade de aprendizagem? Então, é um caso da gente se pensar. Então, assim, gestores queridos, amados, perfeitos, maravilhosos, amantíssimos, né? Conversem com a equipe agora acerca da atribuição de sala. Converse com eles. Fale para eles sobre onde é que você se sente melhor e por que é que você se sente melhor. Por que é que você quer que eu atribua a você essa sala e não aquela sala? Qual é a necessidade sua real de trabalhar numa sala de educação infantil se você não tem pós em educação infantil, você tem pós em outro segmento? Por que que você quer educação infantil? É porque é mais calmo? É porque é mais sossegado? Eu posso dar apoio a você para que você trabalhe no outro segmento e para que você consiga desenvolver um bom trabalho, mas no segmento certo, no segmento que você abraçou. Ou pergunta por que que você quer uma sala de alfabetização? É porque eles vêm mais calminhos? Ou porque você tem competência técnica para alfabetizar? Você acredita que realmente, ao final do ano letivo, você vai conseguir entregar essa turma pelo menos 80% alfabetizado? Onde é que está no seu currículo a sua competência técnica para fazer esse trabalho que é árduo e que é difícil? Não é fácil alfabetizar. Para quem não tem formação. Quais cursos você fez? Você não acha que professora fulano de tal tem mais o perfil dessa turma? Ou se uma professora não tem perfil de Fundamental 1, tem perfil de educação infantil e de repente está sendo jogada para um Fundamental 1, e a outra que tem perfil de Fundamental 1 quer ir para a educação infantil porque é mais calminho, não dá para o gestor conversar e dizer, olha, qual é o perfil que você mais se identifica? Às vezes você não gosta de trabalhar com crianças. Se você for trabalhar com educação infantil e tiver fralda, você vai ter que trocar fralda. Você vai ter que compreender que cuidar e educar é indissociável. E daí que você vai ter que trocar fralda, você vai ter que amarrar cadastro de sapato, você vai ter que cuidar da criança enquanto você está educando. Então, se você não tem esse perfil, por que que você quer ir para esse segmento? Você quer fazer uma experiência nesse segmento?
Porque é complicado você entrar simplesmente para fazer experiência. Você quer fazer uma experiência nesse